E aí, pessoal, comentários sobre as questões de processo civil. A questão sobre substituição de penhora, a assertiva correta era que dizia que é possível sim a substituição por seguro-fiança ou seguro-garantia acrescido do valor de 30%. A outra questão sobre tutela cautelar antecedente, a assertiva correta era que dizia que poderia ser formulado o pedido principal perante o juízo arbitral no prazo de 30 dias, já que tinha convenção de arbitragem. A outra questão sobre consignação e pagamento, a assertiva correta é, uma vez havendo dúvida sobre quem seja o credor, faz-se o depósito e pede a citação dos possíveis credores. A questão sobre honorários de sucumbência que não foram fixados numa decisão transitada em julgado, a assertiva correta que dizia que cabe ação autônoma para a definição desses honorários. Aquela outra questão versando sobre o aditamento do pedido, como já tinha ocorrido a citação, precisaria do consentimento do réu e que ele fosse ouvido. Essa era assertiva para a gente marcar. A outra questão que falava sobre uma devedora em ação monitória era a assertiva correta que dizia que eram cabíveis embargos à ação monitória sem prévia garantia do juízo, devendo a devedora indicar o valor correto e juntar demonstrativo de cálculo. A questão sobre o embargo de declaração, a assertiva correta era que aquele que apresentou embargo de declaração, uma vez ele sendo intimado da decisão sobre os embargos de declaração, ele pode apresentar o seu recurso, porque os embargos de declaração têm efeito interruptivo. Essa é a assertiva correta. Espero que vocês tenham ido bem na prova. Sucesso e rumo à segunda fase. E aí, pessoal, comentários sobre as questões de direito civil da nossa prova de primeira fase. A questão sobre obrigação solidária, a assertiva correta era que dizia que é possível receber os 5 cavalos com abatimento do preço ou pedir a resolução, o desfazimento do contrato. E em ambos os casos é possível acumular com pedido de perdas e danos. A outra questão sobre doação de um imóvel, a assertiva correta era que dizia que deve ser por escrito. Vai ser instrumento público ou particular, a depender do valor do imóvel. Essa era para a gente marcar. A questão sobre o dentista, a assertiva correta era que caberia a indenização pelas despesas de tratamento, lucros cessantes e uma pensão até ele ficar completamente restaurado. A outra questão sobre compra e venda em asta pública, a assertiva correta era que dizia que era nula a compra porque é feita por um servidor em um processo que ele atua. Então é nula a compra e venda. A outra questão sobre as arras, que inclusive a gente fez revisão hoje no Insta, né? Um pouquinho antes, na entrada da prova. A questão sobre o sinal de negócio arras, a assertiva correta era que dizia, como o arrependimento foi de quem recebeu as arras, deverá devolver mais o equivalente com o pedido de indenização dos outros danos que ela suportou, que a vítima ali suportou. Espero que vocês tenham ido bem na prova e vamos rumo à segunda fase. Olá, pessoal. 2 questões de consumidor conforme o previsto, né? Uma delas tratando da venda casada, uma prática abusiva, na medida em que o vendedor, ao fazer orçamento, né, condiciona a compra, a venda das persianas, a compra dos tapetes, né? Então, nesse caso, nós teríamos sim caracterizado uma venda, uma prática abusiva. No entanto, o simples oferecimento do seguro não caracteriza uma prática abusiva, então é uma questão de fácil solução. Já a segunda questão, finalmente aí trazendo as regras lá da 14.181, que aperfeiçoa, né, o oferecimento do crédito para o consumidor e também traz aí o tratamento do consumidor superendividado, finalmente, como eu disse, né, esperamos aí quase 2 anos. Alternativa correta, alternativa D. Pode haver alguma confusão, enfim, em relação a se tratar de um microempreendedor individual, mas aí, veja, existem 2 situações. Aperfeiçoar a oferta do crédito para o consumidor e tratar o consumidor que está numa situação de superendividamento, né? Então, a única alternativa possível nessa questão seria a alternativa D, que inclusive fala do prazo de oferta lá de 2 dias, né? De no mínimo 2 dias, prazo de validade da oferta, conforme nós falamos ontem na revisão de véspera e hoje também na revisão rápida que fizemos pelo Instagram de manhã. Tenho certeza que vocês fizeram uma excelente prova.